Olá, estudantes da primeira série. Quem está falando aqui é o professor Gustavo Treveiler e hoje nós vamos falar sobre energia cinética. Vamos lá comigo, pessoal. Vamos ver o que é essa tal energia cinética aí. Vamos lá, queridos. Bem, objetivo: compreender o que é energia cinética, que é energia relacionada a corpos em estado de movimento. Coisa linda, hein? O que vamos precisar para poder entender melhor essa aula aqui? Então, primeiro, interpretação de texto é algo essencial, né, para a gente poder captar os conceitos. Matematicamente é importante conhecer as 4 operações básicas, né, potenciação, radiciação e resolução de equações de primeiro e segundo grau. E fisicamente se deve dominar os conceitos de velocidade, aceleração, força e já ter tido contato com energia potencial e associar o termo cinético ao movimento. Olha que doido isso aqui. Ter tido contato com energia potencial, lembra de energia potencial? Gravitacional, a elástica aqui, e associar o termo cinético a movimento. Cinético a movimento, ou seja, se relacionar a ideia de movimento com energia cinética. Beleza? Então, vamos iniciar aqui. Vamos pensar. E aí, quem gosta da adrenalina da montanha-russa? Olha que loucura esse GIF aqui, né? O cara fazendo um loop, né? Aquela loucuragem lá. Quando a gente puder ir ver por esses parques é muito legal, né? Mas a galerinha, muitas vezes lá tem aqueles parques que tem o minhocão, né? Aquele lá é a emoção máxima que a gente consegue ter em alguns parques por aí, né? Aqueles que são itinerantes. Aqui, normalmente, são parques fixos em algum lugar. Bem, o que essa montanha-russa aqui tem a ver com energia cinética, será? Primeira coisa, se você for entender, tem relação com o movimento, certo? Seria uma boa ideia, ok? Bem, vamos pensar, já reparou que algumas partes dos trilhos desse brinquedo louco, existem alguns setores em que os carrinhos se movem sem a ajuda de nenhum tipo de motor? Já percebeu isso? Que a partir de um certo momento você não tem motor interagindo ali? Quando esses carrinhos atingem a sua energia cinética máxima? Veja, uma pergunta. Quando esses carrinhos atingem sua energia cinética máxima, o que acontece quando eles começam a subir uma parte do trajeto sem nenhum tipo de auxílio motorizado? Bem, veja que existe um momento que ele tem energia cinética máxima e tem momentos que ele começa a subir sem ter motor. Como ele consegue fazer isso? É isso que nós vamos explicar hoje, nesse momento, nessa aula. Bem, para a gente poder entender melhor isso, nós temos que falar sobre energia cinética. Energia cinética, que é EC, né? Em algumas literaturas também se trabalha com K, tá? Mas se confunde muito com constante elástica, então, normalmente aqui no ensino médio nós trabalhamos com EC. EC existe quando um corpo com massa m se desloca com velocidade v em relação ao referencial, ou seja, a energia cinética está associada à velocidade. Enfatizando, para se ter energia cinética é necessário ter velocidade. Olha que coisa louca esse GIF aqui, o cara com velocidade e tal, e o cara fez até uma manobra para não bater no outro, né? Coisa linda isso aqui, o cara é MacGyver, hein, cara? Então veja que esse veículo que quase bateu no outro ali, ele tem uma energia cinética armazenada, porque tem a ver com a velocidade dele. Mas lembre-se que em física nós medimos, nós mensuramos as coisas, então vamos lá. Bem, a energia cinética EC é a energia cinética descrita pela equação EC é igual a mv ao quadrado sobre 2, onde que EC é energia cinética medida em Joule, né, com símbolo de J, a massa em quilograma e o V, que é a velocidade em metros por segundo, meus queridos. Coisa linda ali, hein? Olha ali. Então você tem que EC é igual a mv ao quadrado sobre 2. Então veja que é simplesmente uma proporção linear com a energia cinética, ou seja, quanto maior a energia cinética, maior a velocidade. Realmente, só que esse fator é elevado ao quadrado, certo? Isso que é uma questão importante da gente discutir aí em momentos posteriores. Então veja que a energia cinética depende da massa, certo? E depende da velocidade, e da velocidade ao quadrado. Beleza? Bem, para vocês poderem entender melhor, eu vou fazer um exemplo junto com vocês aqui, ó. Então, acompanhem comigo aqui e prestem bem atenção nesse momento. Uma bola de futebol de massa igual a 0,4 kg foi chutada em direção ao gol e atingiu uma velocidade de 20 metros por segundo, convertendo o gol.
qual é a energia cinética desta bola no momento em que atinge a meta do goleiro, certo? Então a minha pergunta é, qual é a energia cinética desta bola aí? Vamos lá então? Vamos entender um pouquinho melhor essa parte? Bem, dados. Primeira coisa, vamos tirar as informações que nós temos. Nós temos a massa da bola aqui em torno de 400 gramas, né? Ou seja, 400 gramas ou 0,4 quilograma. A velocidade que é 20 metros por segundo, certo? Que é a mesma coisa que 72 km por hora. Mas como estamos trabalhando em unidades oficiais, sistema SI, quilograma e metros por segundo, beleza? Então eu vou poder calcular a energia cinética com esse cara. O que eu vou fazer? Substituição na formulazinha. Então eu tenho que energia cinética igual a mv ao quadrado sobre 2. Eu vou substituir isso aqui, esse é igual a 0,4 vezes 20 ao quadrado sobre 2. E agora, meus queridos, é matemática, né? Repetindo, esse é igual a mv ao quadrado sobre 2. Esse é igual a 0,4 vezes 20 ao quadrado sobre 2. Agora, velha matemática, vamos lá. Ele veio 20 ao quadrado, ficou esse é igual a 0,4 vezes 400 sobre 2. Aí eu acabei simplificando o 400 com 2, é uma boa, ajuda bastante aqui, vai ficar esse é igual a 0,4 vezes 200, e aí fazendo essa multiplicação, a energia cinética dele é de 80 Joule. Beleza? Tá aí então, meus queridos, essa é a energia associada a esta bola ali que está com essa velocidade e apresenta essa massa, ok? Bem, eu vou fazer com vocês aqui, tá? Em seguida, ó, vocês vão fazer aqui uma atividadezinha que diz o seguinte: um automóvel de 1 tonelada se move com velocidade de 72 km por hora. Qual a energia cinética deste veículo? Eu vou dar um tempinho para vocês poderem resolver esse exercício e daqui a pouco a gente volta para poder responder.
aí, meus queridos, conseguiram resolver o exercício? Se você se baseou no exemplo anterior que eu fiz, tenho certeza que tá, ó, você alcançou ali, né? Só aquela coisa, não cair nas pegadinhas das unidades, né? Cara, fica esperto nas unidades. Unidades são malandras sem vergonha aqui, cara. Sempre trabalha aqui unidade oficial. Mecânica a gente trabalha praticamente com unidades oficiais. Joule, metro, quilograma, metros por segundo e assim por diante. Beleza? Então, ó. Lembrando, né? Sempre compartilhar sua resposta com os seus professores e colegas. Vamos resolver então aqui, ó. O que a gente tem? Primeira coisa, vamos dar aquela ajustada nas unidades. Nós temos que a massa é 1 tonelada, ou seja, 1000 kg. Você tem que a velocidade é 72 km por hora, ou seja, o velho 20 metros por segundo, certo? Então, velho 20 metros por segundo, lembre-se disso, né? A questão das conversões de unidades. E aqui nós queremos calcular a energia cinética, certo? Sempre enfatizar aqui que, no caso, 1 metro por segundo equivale a 3,6 km por hora. Ou seja, o que eu faço? Olha aqui, presta atenção comigo. Converter de metros por segundo para quilômetros por hora, eu acabo multiplicando por 3,6 e quando eu vou fazer o oposto, ou seja, quilômetros por hora para metros por segundo, eu divido por 3,6. Por isso que 72 dividido por 3,6 resulta 20. Né? Beleza? Bem, agora substituição de dados. Então eu tenho que EC é igual a mv ao quadrado sobre 2. Faço a substituição dos dados, ou seja, EC é igual a 1000 vezes 20 ao quadrado sobre 2. Eu acabei resolvendo aqui, simplifiquei ao mesmo tempo, certo? O que eu fiz aqui? Ó? Simplifiquei o 2 com 1000, por exemplo, ficou 500. E elevei o 20 ao quadrado, ou seja, o velho 400, conhecido como 400. Então a energia cinética vai ficar 500 vezes 400. E essa multiplicação aqui ficou em 200.000 joules. Certo? Essa é a energia que foi desprendida pelo veículo, né? Uma coisa importante, de onde que vem essa energia do veículo? Olha, você pode pensar de várias maneiras. Se ele estiver, por exemplo, sobre um morro, certo? Ele estiver descendo, como no caso da montanha-russa, essa energia cinética que ele tem veio da energia potencial gravitacional. Se você tivesse um baita de um Hot Wheels, né, aquelas pistas legais assim que tem, você normalmente puxa uma molinha, certo? Para fazer uma espécie de uma catapulta ali. Então, por exemplo, se fosse um baita do Hot Wheels, né, você teria, por exemplo, a energia elástica que transformou em energia cinética. Ou nos casos mais comuns, né, o que a gente tem aqui? O motor do carro, cara. O motor do carro, ele queima uma energia potencial, que é uma energia química, certo? Do combustível, seja do álcool, seja da gasolina, seja do gás, seja do diesel, certo? Então, essa energia, ela vem de algum lugar, ou seja, essa energia cinética, ela foi ganha, certo? Ela foi transformada de um outro tipo de energia. Nesse caso, desses 3 exemplos que eu dei, de 3 energias potenciais, ok? Beleza. Então, vamos voltar para o nosso caso da montanha-russa aqui. Sabia que se não fosse a dissipação de energia na forma de atrito, calor e ruído, a montanha-russa só precisaria de motores para impulsionar os carrinhos até o ponto mais alto? Ou seja, se não fosse por isso, a montanha-russa ela seria um modo meio que perpétuo, né? Praticamente ela iria ficar fazendo movimento ali direto. Mas, como eu disse, existem as dissipações de energia, certo? Em forma do quê? Toda vez que uma montanha-russa faz um barulho, aquele quando passa, né? Ou aquele barulho com atrito, com as rodinhas, aquela coisa toda, isso promove energia dissipada, certo? Quando os carrinhos param à frente àquela descida insana, sua energia potencial é 0. E quando chega na parte mais baixa, sua energia cinética é máxima e sua velocidade também será a maior possível. Então veja que doido aqui. A energia cinética máxima, respondendo à questão inicial, ela é quando ela está no ponto mais baixo da trajetória. No caso, existe uma conversão da energia potencial gravitacional, que é aquela altura insana. Por esse motivo, que a primeira altura sempre é a maior, né, para ele poder ganhar essa energia potencial e, consequentemente, ir distribuindo essa energia ao longo do trajeto. E a energia máxima é lá no final, ou seja, a velocidade máxima também nessa situação. Beleza? Bem, para a gente poder entender um pouquinho melhor essa questão, eu vou sugerir essa atividade aqui. Leia a atividade, tire as informações. Se você conseguir resolver, beleza. Qualquer coisa,
Acompanhe comigo nessa aula que nós vamos resolver junto. Mas o importante nesse momento é você ler a questão e tirar as informações, beleza? Diz o seguinte, para um salto em altura em um determinado atleta, usa 25% da energia cinética obtida durante a corrida. Se a velocidade atingida foi de 36 km por hora, e considerando G como 10, a altura atingida em razão da conversão da energia cinética em potencial gravitacional é D. Então, eu vou dar um tempinho para vocês poderem resolver essa questão e daqui a pouco a gente volta para poder discuti-la.
E aí, meus pimpolhos amados, cara, conseguiram? Não conseguiram? Ficou na dúvida? Empacou? Nesse 25%? Eu sei, porcentagem é a coisa mais horrível que tem, isso que vocês pensam. Não, meu amigo, calma. Nós estamos aqui para ajudar vocês. Lembre-se que é sempre importante você refazer os exercícios. Às vezes é mais importante você refazer do que fazer exercícios novos. A gente só parte para exercícios novos, meus queridos, normalmente, principalmente com cálculo, se você tem muita dificuldade, quando você já tem uma certa segurança. Então, refaça o exercício, meus queridos. Sempre refaça o exercício. Essa é uma coisa legal. Beleza? É uma dica minha. E vai seguindo os passinhos. Daqui a pouco você começa a criar umas modas diferentes e resolve os negócios mais rápido. Ok? Então, fazendo aqui comigo, né? Como é que a gente vai resolver esse exercício do atleta aqui, né? Bem, né, o que você pode fazer? Primeira coisa, pegue sua resolução, qualquer coisa, e divulgue com seus colegas, seus professores, assim por diante. Bem, vamos lá, queridos. Vamos tirar as informações primeiro. O que eu sei? Eu sei que 25% da energia potencial, nesse caso, ele é oriundo da energia cinética. Ou seja, eu posso escrever de uma maneira um pouco mais lógica essa relação energética aqui da seguinte forma, que energia potencial, no caso da gravitacional, é igual a 0,25 da energia cinética. Lembre-se que o 25% é 25 dividido por 100. Por isso que 25 dividido por 100 é 0,25. Ou seja, energia potencial será 0,25 da energia cinética. Beleza? Depois que você vai fazer aqui, ó, dá aquele just nas unidades. Você tem aqui velocidade 36 km por hora, o velho 10 metros por segundo, a gravidade que é 10 metros por segundo, sempre 10, porque a Terra é 10, ela é linda, né? E nós temos a altura, que é o que nós queremos determinar aqui. Então, beleza, certo? Então, partindo desse conceito, vamos lá. EP é igual a 0,25 de EC, certo? E eu vou substituir as letrinhas aqui, né? As respectivas equações, porque eu quero achar o H. E o H está onde? Está na energia potencial gravitacional, ou seja, mgh é igual a 0,25 vezes m vezes v ao quadrado sobre 2. Bicho feio? Nada, você vai perceber que fazendo aqui de uma maneira organizadinha você consegue resolver esse exercício bem de boa. Ok, beleza. Então, eu fiz a substituição de alguns dados aqui, certo? Então, eu tenho aqui que mgh é igual a 0,25 vezes m vezes 10 ao quadrado sobre 2, certo? Porque ali, nesse caso, só substitui a velocidade. Beleza? Ok. Fazendo isso aí, percebo que uma coisa é o seguinte, sumiu o m, né? Subiu um m. Onde que está esse m, bendito? Muito simples. Percebo que eu tenho o mesmo m do lado da esquerda, é o mesmo m que está no lado da direita. Certo? Então, eu posso cortá-lo. Então, vejam que não depende da massa essa altura que ele vai atingir. É louco isso, certo? E eu já substituí o g por 10. Então ficou o seguinte, já podia ter feito isso aqui inclusive antes, tá? Sem problema nenhum. Se você fez, tá show de bola. Ficou 10 vezes H é igual a 0,25 vezes 100 sobre 2, né? Porque 100, 10 ao quadrado, e o sobre 2 que é da fórmula. Beleza? O que eu fiz agora? Aquele 100 que aquele 2 está pedindo para ser dividido, certo? Então ficou 10H igual a 0,25 vezes 50, certo? E aí agora, né, pessoal, aquele joguinho básico. Eu vou lá, multiplico 0,25 vezes 50, que vai dar 12,5, e aí esse 10 acaba dividindo para o outro lado, e o resultado final, 1,25 Demetros. Beleza? Tranquilo aí? Conseguiram resolver? Qualquer coisa, refaça esse exercício aí, ok, queridos? Bem, o que vimos hoje, que a energia cinética é a energia do movimento, então, para que ela exista, é necessário também que exista velocidade, ok? Bem, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, meus queridos, eu espero que vocês refaçam os exercícios e até mais!